em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Larará, larararará, larará, larararará, larararará. Shalom, meus irmãos, graça e paz, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, graças a Deus nós estamos prosseguindo, seguindo a Jesus sem olhar para trás. Louvado seja o nome do Senhor. É uma alegria muito grande todas as vezes que a gente toma esse lugar, ou todas as vezes que nós tomamos o púlpito das nossas igrejas para comunicar algo de suma importância para a vida da igreja. Hoje eu venho com a incumbência de trazer uma palavra para o seu coração. Não vim trazer uma palavra de enriquecimento, não dessa forma como muitas vezes as pessoas esperam, mas eu vim trazer uma palavra de salvação. Amém. Eu vim lhe trazer uma palavra que tem brotado no meu coração por esses dias, de falar um pouco sobre a salvação, e essa salvação que tão tenazmente nós estamos pregando e necessitamos muito dela na nossa vida, e essa salvação se chama Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou, não é que tira, né? Tirou o pecado das nossas vidas, né? Tirou o pecado definitivamente. Nós somos pecadores, mas Deus não enxerga isso, né? Costumo dizer que eu enxergo o seu pecado, você enxerga o meu, mas Deus não enxerga mais os nossos pecados. Isso é a válvula propulsora da nossa alegria, de nós entendermos que muitas vezes nós erramos, porque nós erramos mesmo, nós somos carne, nós somos alma, nós somos espírito, e nós erramos, mas Deus, Ele não olha para os nossos erros. Louvado seja o nome do Senhor. Quero que você abra a palavra de Deus aí no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, né? No capítulo 23, do verso 23 ao 43. Vamos fazer a leitura para que nós possamos entender um pouco daquilo que nós vamos comunicar nesta noite para a igreja viva, a igreja do poder de Deus, que é todos nós na face da terra. E hoje nós comunicando mais uma vez sobre a salvação que vem de Cristo Jesus, tá bom? Lá no livro de Lucas, no capítulo 23, do verso 23 ao verso 43, diz: mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes prevaleciam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição, ou seja, por brigas, contendas e homicídio também, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, de Cirene, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que o levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão do povo e de mulheres, os quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não chorais por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão bem-aventuradas as estéreis
e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes, caiam sobre nós, e aos outeiros, cobre-nos. Porque se o madeiro verde faz isto, que se fará com o seco? E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, os outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Veja só, ele pediu o reino, Jesus deu o paraíso. Ele pediu o reino, Jesus deu a vida eterna. Vamos chegar lá no paraíso? Vamos chegar no reino? Como que é isso? Olhemos assim, depois dessa leitura, você pode vislumbrar, você pode olhar para esse monte com 3 cruzes. Olhe para esse monte, para essa montanha solitária, onde estão cravadas ali 3 cruzes. Jesus está no meio. Jesus está no meio. Ao seu lado, 2 ladrões. O mestre está pregando seu último sermão. Seu púlpito é uma cruz. Seu auditório, apenas 2 pessoas. 2 pessoas apenas assistindo ao último sermão do mestre. 2 homens que nunca quiseram saber nada de Jesus. 2 ladrões que rejeitaram muitas vezes o apelo divino. E como consequência de seus erros, estão ali pendurados na cruz, esperando a morte. Vejam, meus irmãos, que Jesus está ali finalizando a sua passagem pela terra e ainda fazendo da cruz o seu último púlpito, a sua última pregação. Esses 2 ladrões representam 2 tipos de pessoas. 2 tipos de atitudes que as pessoas têm em relação a Jesus Cristo. E através desse episódio nós podemos aprender as seguintes lições. Primeiro, há pessoas que buscam em Deus apenas soluções imediatas. Preste bem atenção nisso. Há pessoas que buscam em Deus apenas soluções imediatas e terrenas. Essa atitude, representada pelo primeiro ladrão, ele olha para Jesus e diz, se tu és o Filho de Deus, salva-te e salva nós. E salva nós. Ele sente que precisa de Jesus. Ele sente que precisa do Senhor. Ele sente que o Senhor pode fazer alguma coisa por ele. O problema deste homem
é que não sente necessidade espiritual. Ele é consciente apenas de necessidades físicas. Está pendurado, que é horrível. Pensa nisso. E logo suplica a Jesus: tu tens poder, tira-me daqui, livra-me daqui. O Senhor é todo poderoso. O Senhor diz que é o Filho de Deus, então tira-me dessa situação. O que caracteriza este ladrão? O que caracteriza esse pedido? O que caracteriza a situação desse ladrão na cruz? Ele não está preocupado com a salvação. Ei, ele não está preocupado com a salvação. Ele não quer saber de vida eterna. Ele não está consciente do seu pecado. E ele não está arrependido. Ei, ele não está arrependido. Ele não confessa a palavra. Ele nunca confessou a palavra. Ele está diante da palavra dizendo: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Tudo que ele quer é o alívio da dificuldade. Tudo que ele quer é sair daquela situação em que se encontra. Portanto, este primeiro ladrão nos mostra a realidade de todos os tempos, de todos os tempos. Milhões e milhões de pessoas seguem a Jesus simplesmente por interesses terrenos, porque Jesus pode curar, ou arrumar um emprego, ou tirar o filho do vício, ou que está vivendo um problema no casamento, ou que o esposo foi embora, ou que a esposa também foi embora, e Jesus pode trazer ambos de volta. Muita gente não percebe as verdadeiras motivações do próprio coração para seguir a Jesus Cristo. Qual que é a sua motivação? Qual que é a sua motivação para poder dizer que está segurando a cruz de Cristo? Este homem do relato bíblico nos apresenta as motivações ocultas que muitas vezes trazemos no coração. Quero lhe fazer uma pergunta. Qual que é a sua motivação para seguir a Jesus? Qual que é a sua motivação? O que você pretende? O que você almeja? Quais são os seus sonhos? Talvez sua motivação seja uma necessidade momentânea e imediata. Mas hoje, seus olhos serão abertos para uma realidade muito maior. Diga amém, aleluias. Jesus quer alcançar o seu coração com o amor dele, transformar a sua vida, mudar o seu caráter, tornar você uma nova criatura. A palavra de Deus diz que quando você encontra com o Filho de Deus, tudo se faz novo, as coisas velhas já ficaram para trás, o remendo velho agora acabou, agora você tem roupa nova. Não adianta pegar um vestido velho novo e colocar um remendo velho nele, etc. Não vai dar certo. Temos que abandonar a velha vida sempre. Pense no raciocínio do primeiro ladrão na cruz. Se tu és o Filho de Deus, salva-me. Se tu és o Filho de Deus, ele diz: se tu és o Filho de Deus. Porque se tu me salvas, se tu me tiras da cruz, vou acreditar que tu és o Filho de Deus. Se tu me curas, saberei que tu és o Filho de Deus. Se tu me dás emprego, saberei que tu és o Filho de Deus. Agora, se tu não me curas, então qual é o mérito de te seguir, Jesus? Eu tenho interesse em ti, Senhor. Eu tenho interesse em ti, Jesus, se tu me tiras da cruz. Eu tenho interesse em ti se tu resolves o meu problema. Ele foi sincero. Ele foi sincero. Há muitas pessoas sinceras com motivações erradas. Quer dizer que desejar ser curado está errado? Claro que não. Peça a Deus e o milagre acontece.
Não tenho medo de fazê-lo. Acredite no poder de Deus, mas não faça isso. A motivação para seguir a Jesus. Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus e tinha poder de tirar aquele ladrão da cruz, mas Jesus não o fez. É mais do que sabido que a maioria das pessoas que dizem: se Deus me der um emprego, se Deus me der um emprego, acreditarei nele e me tornarei um cristão. Sabe de uma coisa, irmãos? A maioria que faz esse tipo de apelo para Deus não volta nem para agradecer pelo emprego que conseguiu. De acordo com a estatística bíblica, apenas 1 de cada 10 pessoas são abençoadas, voltam para agradecer o que Deus fez em suas vidas. Apenas 1. É isso que vemos no episódio dos 10 leprosos, onde Jesus cura 10 homens e apenas 1 volta para agradecer o milagre. Da mesma forma, aquele ladrão na cruz tinha uma necessidade muito maior do que a sua necessidade imediata. Mas ele só tinha aquele momento. Há muita gente vivendo assim. Há muita gente vivendo assim. Há muita gente vivendo assim. Eles buscam a Deus só em função do hoje, do presente, do momentâneo, mas não tem preocupação com o espiritual, com a sua situação eterna. Talvez você esteja achando que seu grande problema é o aluguel que você paga todo mês, mas Deus quer mudar o seu caráter. Talvez você esteja pensando que o seu grande problema é passar num concurso público, mas Deus quer curar a sua alma ferida. Tire os olhos da superfície e comece a enxergar a sua verdadeira situação espiritual. Algumas pessoas são assim. Por mais errada que estejam, não conseguem enxergar seu erro, seu pecado. Todavia os outros, elas veem facilmente os pecados dos outros. Conta-se que o gavião encontrou-se com um sapo e disse-lhe: seu sapo, vai ter uma festa no céu. O sapo abriu sua boca bem grande e disse: oba! Seu sapo, toda a bicharada vai estar lá. Abrindo uma boca ainda maior, o sapo continuou: oba! Seu sapo vai ter muitas brincadeiras. Oba! Seu sapo vai ter muita comida gostosa. Oba! Mas, seu sapo, eu ouvi dizer que lá no céu não entra ninguém que tenha boca grande. O sapo, com os lábios apertados, responde: coitadinho do jacaré. Quem não se enxerga como pecador não pode obter o perdão. Quem não se enxerga como perdido não pode receber a salvação. Quem não se enxerga como necessitado não pode receber ajuda. Quem não vê a profundidade do seu problema não experimentará grandes mudanças. Não seja como aquele ladrão que mesmo na hora da condenação foi incapaz de alcançar uma mudança de vida. Peça a Deus: Senhor, ajuda-me, transforma-me. Todo dia é hora. Se você acha que aquela área da sua vida não foi transformada, Senhor, transforma essa área, Senhor. Segundo, as pessoas que de fato buscam a salvação eterna. Essa foi a atitude do segundo ladrão. Ele está morrendo pregado na cruz. Gostaria de se ver livre daquela situação, mas sua oração não é somente para sair da cruz. A minha oração e a sua oração não deve ser somente para termos barriga cheia e boas vestimentas e um teto para morar. A nossa oração tem que ser concernente às coisas eternal, coisas que estão por vir. Ele entende que, embora o seu problema imediato seja estar pregado na cruz, há um problema mais profundo. Ele é um pobre ladrão. Ele é um
pecador, que ainda está vivendo na condenação. Portanto, seu castigo é merecido. Há uma consciência de erro e de pecado. Ele percebe em seu coração a natureza pecaminosa que o empurrou a vida toda para o pecado. E não quer somente ser livrado da situação angustiante da cruz, quer ver-se livre da situação miserável do pecado também. Por isso, repreende seu colega e diz: este não fez mal nenhum. Nós com justiça padecemos porque nós fizemos o mal. Agora veja qual a diferença foi a atitude do segundo ladrão. Ele reconheceu sua verdadeira situação. O segundo ladrão sabia que estava naquela cruz porque merecia. Reconheça que seu problema não é apenas estar doente. Reconheça que seu problema não é apenas a falta de emprego, mas é viver separado de Deus. Seu verdadeiro problema não é dar a Jesus o primeiro lugar na sua vida. Ele não culpou ninguém pela sua situação. O segundo ladrão percebeu sua situação, reconheceu seu pecado, ele não o escondeu, não existe, não ficou ali explicando para ninguém, ele não ficou ali argumentando com ninguém, não jogou a culpa nos outros, ele simplesmente reconheceu que sua vida passada esteve cheia de erro. Porque nasceu e viveu em pecado. Quantas pessoas não experimentou mudanças profundas porque estão sempre procurando se justificar? E a lista de justificativa é grande, é muito grande. Eu sou assim porque meu pai foi um alcoólatra. Eu sou assim porque tenho uma vida mal sofrida, muito sofrida. Eu sou assim porque ninguém nunca me ajudou. A culpa é sempre do outro, do pai, da mãe, do patrão, do empregado, do irmão. Ele nunca está certo na parada. Ele nunca está errado na parada. A culpa é sempre dos demais. Você quer mudança profunda na sua vida? Você está ciente de que Jesus veio para fazer mudança radical na sua vida? Saia da superficialidade. Deixe de ser superficial. Deixe de ficar sempre com panos quentes ou culpando outras pessoas. Pare de ficar constantemente se justificando. O ser humano do nosso tempo não gosta de aceitar a ideia de que nasceu em pecado e carrega essa natureza pecaminosa. Não gosta. Não gosta. Quando peca, tenta explicar. Eu adulterei porque as pessoas ficavam me ligando direto até que eu cedi. Olha só a desculpa. Eu menti porque as pessoas me obrigavam a mentir. Eu falei porque ela me provocou. Eu vou dizer o que a Bíblia fala sobre o seu pecado. Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Meu amigo, meu irmão, pecado não precisa de explicação. Se você quer ser curado do pecado, ele só precisa ser reconhecido. Faça o favor a você mesmo, não julgue. Não culpe os outros. Eu pequei porque estava muito sozinho. Porque meu marido me abandonou. Porque minha mulher me abandonou. O que o meu pai não me compreende, minha mãe não me compreende. Eu estou nas drogas porque ninguém gosta de mim. Ou eu bebo porque a sociedade é injusta. Ou sou homossexual por isso ou por aquilo, ou eu faço isso por causa daquilo. Enquanto estiver tentando explicar, você não deu o primeiro passo. Se você quer ser verdadeiramente curado, verdadeiramente transformado, você tem que dar um passo e dizer como ladrão na cruz: este não fez nada, mas nós sim merecemos
tudo isso porque nós somos ladrões, nós fizemos o mal. Você já reconheceu qual é o seu problema? Talvez o seu problema não seja dinheiro, não seja saúde, nem o marido, nem a mulher, nem o filho, nem o pai. Talvez o seu problema não seja o seu chefe. Talvez todas essas coisas, pretexto para esconder o seu verdadeiro problema, que tem raízes mais profundas. Mas o ladrão não parou por aqui. Ele clamou por ajuda. Há muita gente que sofre terrivelmente de alguma maneira. Depois de tanto sofrer na vida, reconhece que está errada, mas não dá o segundo passo, que é clamar por ajuda. O que teria acontecido com o filho pródigo? Se ele no chiqueiro tivesse reconhecido: eu estou aqui sofrendo porque fugi do meu pai. Eu estou aqui sofrendo porque o meu irmão queria mandar em mim. Eu estou aqui sofrendo porque eu tinha sempre a última palavra. Sou um pecador perverso e mereço viver e morrer entre esses porcos. Mas, se ele tivesse ficado ali sem pedir ajuda, seguramente teria morrido entre aqueles porcos. Mas ele, além de reconhecer sua situação, disse: eu me levantarei e irei até o meu pai. Irei ter com meu pai. Assim mesmo, os problemas nos teriam sido resolvidos. Se o jovem não se levantasse e fosse até o pai, os problemas estariam lá com ele até hoje. Em algum momento temos que parar e reconhecer a nossa situação, pedindo ajuda. Você tem pedido ajuda para quem? Fale agora em seu coração com Deus: Senhor, meu problema sou eu, o meu temperamento, o meu caráter, a minha falta de paciência. Senhor, trata isso no meu ser. Não tenho sabido dominar meu temperamento e acabo explodindo por qualquer coisa. Esse é o meu problema. Meu problema não é o meu patrão, nem que os outros tenham oportunidades. Sou impontual, desorganizado e outros defeitos mais que você queira colocar aí. Qual que é o seu problema? Diga isso ao Senhor. Ele reconheceu Jesus como rei. Há outros aspectos que nós precisamos ressaltar aqui, que não podemos deixar passar batido. O segundo ladrão reconheceu Jesus como rei, e ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não basta aceitar Jesus como Salvador, é preciso também aceitá-lo como rei, porque se você aceitá-lo como rei, ou se você simplesmente aceitá-lo como Salvador, estará aceitando unicamente, somente o perdão. E recebendo apenas o perdão, você continuará dominado pelo pecado. Compreenda isso, por favor. Quando Jesus o perdoa, não o perdoa para você continuar derrotado. Quando ele te perdoa, ele também o transforma para você viver uma vida de vitória, para você viver uma vida por excelência em Cristo Jesus. Ele é soberano em nossa vida, vitorioso em nossa experiência. Nossa vida é como um carro que tem lado do motorista e lado do carona. Muitas vezes Jesus já está no carro, mas nós estamos no volante e ele no banco do carona. Quando reconhecemos Jesus como Rei e Senhor, precisamos passar para o carona e entregar a direção da nossa vida em suas mãos. Você tem feito isso? Hoje, há muitas pessoas querendo simplesmente um Salvador. Elas parecem não aceitar Jesus como Rei. O mundo cristão parece querer somente o perdão, mas não está disposto a ajustar a sua vontade divina, não está querendo reconhecê-lo como Rei que Ele é. Quando Jesus esteve nessa terra, muita gente o seguia porque Ele curava e fazia milagres. Muita gente seguia o Jesus capaz de multiplicar pães em peixes,
Muitos não estavam dispostos a obedecer os seus mandamentos. O segundo ladrão, embora tivesse inúmeras necessidades, naquele momento simplesmente pede: Senhor, eu sei que a vida está acabando para mim, mas eu tenho consciência de uma coisa: esta vida não é tudo. Há algo além dela. E ele clama: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você já descobriu que esta vida não é tudo, meu irmão? Você já tomou ciência disso? Que esta vida não é tudo, que essa correria que você está fazendo não é tudo? Já entendeu que você não veio a este mundo só para trabalhar, fazer um pouco de dinheiro e gastar? Você precisa reconhecer, e não apenas o Salvador, mas sobretudo que Ele é Senhor da sua vida. Salvação, meus queridos, de graça. Ela é de graça. É para todos quanto querem. Mas o reino é por mérito. Salvação é de graça, mas o reino é por mérito. Veja agora a resposta de Jesus ao segundo ladrão. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso é muito interessante, igreja. 5 minutos depois de ter se reconciliado com Jesus, nos momentos finais da sua vida, o ladrão já recebe a visão do reino. E mais, ele pede a Jesus que o torne de alguma forma participante do seu reino, que o Senhor se lembre dele quando estabelecer o seu reino. E qual foi a resposta de Jesus? Eu te prometo, estarás comigo no paraíso. Mas Jesus não promete nada sobre o reino. Ele apenas fala da vida eterna do paraíso. Por quê? Porque a Bíblia também fala que, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Apocalipse 2, 23, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Existem pregadores que dizem que se você vier a Jesus, vai ganhar uma coroa no céu. Isso definitivamente está em desacordo com a palavra de Deus. Ninguém vai receber uma coroa simplesmente porque é salvo. É preciso ter obras. Nós somos salvos pela graça a fim de realizarmos as obras. Se a salvação é adquirida inteiramente pela graça, mediante a fé, então como é que o reino é adquirido? Como é que adquire-se o reino, igreja? Apocalipse 22, 12, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. 2 Coríntios 3, 8, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Ei, o que é que você tem feito? Você está contente por ser salvo? Está bom demais? Pois é, paraíso. Colossenses 3, 23, 24. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Olha só, o que Paulo fala em Romanos 4:4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. O pedido do ladrão envolvia o reino, mas a resposta de Jesus foi em relação à salvação. Com relação ao reino, ele não podia fazer nada, já que o ladrão, que não era bom, não tinha obras e estava se convertendo na hora da morte. Há um engano muito grande na vida da igreja. Refiro-me ao fato de alguns pensarem que a morte tem o poder de nos aperfeiçoar. Se morrendo ignorante, chegaremos lá ignorantes. E se morremos sem obras, chegaremos lá sem obras. A morte não tem poder de acrescentar nada a ninguém. Ele não vai adquirir, num piscar de olhos, conhecimento
ou algo assim. Quem não teve a oportunidade de fazer algo aqui não vai fazer porque morreu, que repetidamente vai ter as obras diante do Senhor. Preste bem atenção. Quem não teve a oportunidade de fazer algo aqui não vai ser porque morreu, que repetidamente vai ter a obra diante do Senhor. Não, não vai ter. Você fez? Então vai ter. Você não fez? Não vai ter. Ah, eu fui um crente banqueiro. Pois é, então você vai ter só paraíso, salvação. Você ganhou salvação. Está contente com isso? Mas e o chamado do Senhor na tua vida? Como é que você faz? Você é surdo? Se uma pessoa viver uma vida toda distante de Deus, aprontando todas, e nos últimos momentos da sua vida reconhecer que é um pecador e clamar por salvação, ela poderá ser salva. Poderá ser salva. Todavia, para aqueles que já foram salvos, é necessário ter obras e estar prontos para reinar com Cristo. Não basta ser crente, é preciso ser um vencedor. Somos mais que vencedor, a Bíblia diz. Mas como é que eu vou ser mais que vencedor não fazendo nada por Cristo? E ser vencedor, meus queridos, é estar prontos para a qualquer momento ser tomado por Deus desta terra. O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento e você precisa estar preparado. É muito bom receber a cura de uma enfermidade, mas Jesus lhe promete vida eterna. Quando você vai sinceramente a Jesus, levou suas motivações a Ele corretamente, com certeza Ele poderá devolver-lhes a saúde, poderá lhe dar um bom emprego, poderá novamente trazer sua família, curar a todos, quando você for a Ele com o coração sincero, verdadeiro. Ele tem poder para isso. Mas o maior milagre de Deus é o milagre da salvação. Você está disposto, como ladrão, a dizer: Senhor, eu não te peço que me tires da cruz, mas eu quero estar contigo no teu reino. Está disposto a isso? Aleluia, glória a Deus. Você pode dar um aceno com ok, dando um ok aí na nossa live, dando um likezinho. Eu concordo, amém, glória a Deus. Quero terminar este sermão dizendo o seguinte: Jesus pregou seu último sermão na cruz e teve 2 ouvintes. Um deles buscou Jesus apenas por motivação egoístas e não conseguiu enxergar a dimensão do peso espiritual que estava ali. Fechou seu coração, morreu sem esperança. Quantos nós ouvimos, conhecemos e vimos nos dias de hoje? Nós já pregamos. Como eu falei domingo, não, a gente ouve toda hora. Não, a gente ouve aos milhares para Jesus. O outro também queria que se libertar da cruz, mas chegou em uma situação miserável de pecador. Chegou, entendeu. Ele não fez nada, nós fizemos. Nós precisamos dele. Nós precisamos do Salvador. Você precisa do Salvador. Agora você precisa reconhecer seus erros. Você precisa pedir ao Senhor: Senhor, livra-me, Senhor, da tormenta do dia a dia. Livra, porque tua palavra diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas tem que vir. Não adianta só ouvir e ficar aí sem fazer nada. Tem que vir. Aquele ladrão, ele clamou por perdão. Ele pediu a salvação. Jesus não o tirou da cruz, não o libertou da morte. O ladrão morreu, mas morreu com esperança. Glória a Deus, ele morreu com esperança. E ele morreu e deixou aquela fala para nós. Ele não fez nada, nós fizemos, nós precisamos dele. Lá na eternidade, você poderá contemplar e conversar com este homem transformado. Ao longo da história humana,
sempre houve estes dois tipos de pessoas. Aqueles que dizem sim e aqueles que dizem não. Aqueles que conseguem enxergar a verdade sobre o reino de Deus e aqueles que simplesmente estão pensando em resolver os seus problemas imediatos e não conseguem enxergar o que está por vir. Eu quero desafiar você a perseverar nesta palavra, até que Deus traga plena luz sobre os seus olhos. Vai remoendo, vai ruminando isso. Pensa no que você mais necessita. Hoje é a tua salvação. O que está em jogo hoje é a salvação do homem. Não é um bom trabalho, não é a boa posição financeira, não é o bom casamento, não, é a salvação. Porque se você estiver seguro com a tua salvação, o resto tudo vai estar equiparado. Tudo vai estar no controle do Salvador. Olha que bacana isso. Mas tem gente que não gosta e tem gente que não quer. Será que é a sua hora de mudar de vida, de abandonar o pecado? Será que é a sua hora hoje? Parar de dar desculpas e pedir verdadeiramente o perdão e buscar para você a salvação em Cristo Jesus, para a sua vida. A Bíblia diz: arrependei-vos e será salvo tu e a tua casa. Arrependei-vos. Porque uma casa que tem Jesus, pode vir 3, 4 gerações para frente, todos eles vão ter Jesus. Amém. Esse é o seu primeiro passo, para que você possa se tornar um cristão vencedor, amém? Esse é o seu primeiro passo. Pede salvação, pede a Jesus que venha fazer morada no seu coração, pede a Jesus que venha mudar o intento do seu coração. Tem coisas que ele quer mudar, mas somos nós quem damos a ordem, somos nós quem dizemos: Senhor, eu necessito, eu estou errado, eu estou todo errado, eu estou todo complicado, eu preciso demais do Senhor na minha vida. Entra aqui, Jesus, muda a minha sorte, muda, Senhor, a minha visão, muda a minha audição, Senhor, muda o meu falar. Ele quer fazer isso, mas ele não faz se você não pedir. Aleluia, ele não faz se você não pedir. O que eu trouxe para você aqui é uma palavra de salvação. Muitos estão se perdendo, pasmem vocês, até mesmo dentro das igrejas. Porque é uma falácia muito grande, vivem umas pregações sem nexo. Mas está aqui uma palavra profunda de Deus. O mundo está aí, nós estamos vendo essa pandemia. Agora estão roubando até os dinheiros dos insumos para cuidar dos doentes. Jesus está voltando, igreja. Ele está na porta com a mão na maçaneta. E hoje ele diz: se você quiser, vai entrar no meu reino. Vai ser reconhecido como meu herdeiro. É você que escolhe.